Tenho a dizer. Gente, boa noite a todos, muita paz. Na verdade, há uma razão pela qual nós pedimos a Andréia que nos desse a oportunidade de falar na noite de hoje. O que houve com a minha palestra? Tu apareceu? Tá aqui? Tá aí, na pasta aqui, ó. Isso. Porque nós fizemos esse estudo pelos caminhos do Evangelho com Emmanuel em inglês. E em vistas do início dos cursos que vão se realizar na casa, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Céu e Inferno, no qual todos estão convidados a participar, nós achamos que seria interessante dividir com vocês aqui na terça-feira esse estudo, mostrando como é que nós podemos pegar o Evangelho e aprender a ler o Evangelho nas entrelinhas, através de trabalhos hoje já existentes, publicados pela Federação Espírita Brasileira, seja através do estudo sistematizado das obras espíritas, seja através do estudo aprofundado de o Evangelho, compilado por vários companheiros da FEB, incluindo o Haroldo, incluindo a companheira Marta Antunes. Então há materiais que nos ajudam, sejamos nós facilitadores de cursos, para que possamos enriquecer as nossas aulas com uma compreensão mais profunda, sejamos nós aqueles que estamos chegando na doutrina e buscando agora entender um pouquinho mais o significado da mensagem de Jesus, assim como o significado da própria doutrina. Então nós vamos dividir com vocês esse estudo, para que a gente possa ver, por exemplo, como que as obras de Emmanuel nos ajudam a entender, a decifrar muitas das passagens e parábolas trazidas por Jesus. Então, nós vamos começar dizendo que todo o nosso estudo, quase todo, 97%, vem destas obras, que são a coleção Fonte Viva, como ela é chamada, não é? Uma coletânea de mensagens do Espírito Emmanuel, onde ele faz uma análise. Então, quando nós abrimos, que foi aberto hoje pela Iracema, há então o trechinho do Evangelho e ali a interpretação, às vezes profunda, de um olhar de um espírito elevado, que vai trazer para a gente dimensões da mensagem que muitas vezes nos escapam. Então nós podemos abrir essas apostilas que já existem da Federação Espírita Brasileira e lá estudar, ou podemos abrir a coleção, ler a mensagem, buscar a referência no Evangelho para que o nosso entendimento da doutrina possa começar a se aprofundar um pouquinho mais. Então, como é um estudo, há vários trechos que nós vamos ler juntos e procurarmos entender como faríamos, talvez, no próprio grupo de estudo que analisa o Evangelho. E como eu escolhi várias passagens e achei que fosse interessante começarmos pelo convite, não é? Então, hoje à noite a gente faz um convite a vocês, como Jesus um dia escolheu alguns e a eles também convidou para que os seguissem na implementação do reino de Deus na Terra. Então, vamos ler com Mateus essa primeira passagem do Evangelho de Mateus, que diz: andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, que é chamado Pedro, e André, seu irmão, abaixando uma rede no mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Abandonando imediatamente as redes, seguiram-no. Passando adiante, viu dois outros que eram irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco junto com Zebedeu, o pai deles, consertando as suas redes, e ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no.
Então, essa passagem é uma passagem muito conhecida do Evangelho, quando Jesus vai passando, identifica aqueles que já haviam sido escolhidos antes da sua própria vinda e os convida para o seguirem. Vamos ressaltar algumas coisas dessa passagem aqui. Então, o Evangelho diz que quando Pedro e André foram chamados por Jesus, eles abandonaram imediatamente as redes. Assim também, quando Tiago e João são convidados, eles deixam imediatamente o barco e seu pai. Mais adiante, eu creio que essa passagem esteja no Evangelho de Lucas, ele diz: então, depois destas coisas, ele saiu e observou um cobrador de impostos, de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: sê meu seguidor. E este, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Então, Levi também deixa tudo. Então, quando nós escutamos o convite de Jesus, porque nós também já fomos convidados, se não tivéssemos sido, não estaríamos aqui, será que nós fomos capazes, ou somos capazes a cada dia, de fazer o que fizeram estes discípulos? Ouviram o chamado e largaram tudo, imediatamente, para seguir o Mestre. Largaram tudo imediatamente porque no inconsciente destes discípulos eles já sabiam que haviam vindo com essa missão. Então foi de uma certa forma fácil para eles seguir o Cristo. Mas não temos todos nós também uma missão? E Jesus não nos convida diariamente para segui-lo? Então, a reflexão em torno dessa passagem do Evangelho, para cada um de nós, é: estamos nós, de nossa parte, prontos para atendermos o convite que nos é feito? Estamos prontos para largar as coisas do mundo em favor das coisas do Espírito? Não quer dizer, e quando a gente analisa e estuda o Evangelho, nós temos que ter o cuidado de não fazer uma interpretação literal do Evangelho, mas uma interpretação relativa. Então, a mensagem não diz e nem implica que nós vamos largar o nosso trabalho, largar a nossa família, mas ela pede, sim, que nós façamos uma opção, a partir daquele momento, pelas coisas do Espírito, em detrimento das coisas da matéria, o que também não significa descuidar da nossa vida material, mas é uma questão de peso, é uma questão relativa que nós precisamos pensar e precisamos analisar. Quando nós, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, lemos lá, por exemplo, sobre a estranha moral, aqueles que estudaram o Evangelho no último ano devem saber do que se trata o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da estranha moral. Se não fizerem, quando saírem do livro, se não se lembrarem, quando fizerem o curso do Céu e Inferno, voltem ao Livro dos Espíritos, estudem de novo e façam mais uma vez o curso do Evangelho. Porque uma vez estudar o Evangelho não dá para nada, se a gente consegue se lembrar só dos capítulos principais, né? Mas e a estranha moral? Capítulo 23 do Evangelho fala exatamente do quê? Fala de passagens onde Jesus disse coisas estranhas, coisas que nós temos dificuldades de entender. E a primeira parte do capítulo, ali os espíritos explicam que muitas coisas estão perdidas. O sentido se perde na tradução através dos tempos. Mas ali há um item onde Jesus diz: e todo aquele que tiver abandonado casas,
ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Qual é a correlação desta passagem de Jesus com a aceitação do convite dos discípulos? É que eles fizeram exatamente isso. Eles deixaram todas essas coisas para seguir o Mestre. Qual o significado disso na nossa vida? Então, por exemplo, muitas vezes, quando nós começamos o nosso processo de transformação, e nós realmente nos transformamos porque os nossos valores passam a ser diferentes, muitas vezes antigas companhias, às vezes a nossa própria família, que não abraça os mesmos princípios, vai nos julgar de forma severa. Às vezes, a ponto de nos colocar contra a parede. Ou você fica com essa sua casa espírita, ou você fica comigo, não é? E nós nos vemos entre a cruz e a espada. Então, nesse momento, estamos prontos, como Paulo de Tarso esteve, numa passagem belíssima de Paulo e Estevão, quando ele, cansado, dilacerado, exausto, doente, lembra de seu pai, vai à casa de seu pai e pede humildemente que seu pai ajude e dê a ele uma força, e o pai dele faz exatamente isso. Você não diz que esse teu Cristo pode te ajudar, então vai recorrer a ele. Da minha casa você está fora. E ele, doído, porque ele amava profundamente aquele pai, ele pensa que Jesus, nos momentos em que ele mais precisou, jamais faltou com assistência, e ele diz para o pai: você está certo, meu pai, a assistência de Jesus não me faltará. Então ele literalmente deixa a casa do pai para seguir com o Senhor. Nós, muitas vezes, o Cristo não nos pede tanto assim. Mas em situações pequeninas da nossa vida diária, somos convidados a pôr em xeque a nossa integridade, os nossos valores, as nossas escolhas a cada dia são baseadas em que tipo de valores? E cada escolha que a gente faz, a gente pode dizer: essa é de acordo com o convite que eu recebi, essa já não é. Então, cabe a cada um de nós observar nas decisões diárias que nós fazemos se a nossa escolha é condizente com os valores que hoje nós abraçamos, para que a gente não crie um mecanismo de infelicidade portas adentro. Muitas vezes nós preferimos satisfazer o mundo em detrimento da satisfação das coisas, da nossa própria consciência, muitas vezes. Eu estava assistindo um vídeo da Lady Gaga no YouTube, há umas 2 semanas atrás, onde ela falava exatamente isso. Uma pessoa que passou por uma vida muito difícil, com muita depressão, muitos problemas, e ela diz que parte da cura dela começou o dia que ela aprendeu a dizer não. Não. Não para o que as pessoas querem, mantendo a integridade de acordo com os valores e aquilo que era essencial para ela. E o que é essencial para a gente são os valores do Cristo. Então, a gente precisa colocar em xeque as nossas decisões. Muito bem. Para que somos convidados? Então, no livro Ideias e Ilustrações, o espírito Nélio Lúcio, ele vai dizer que a virtude é sempre grande e venerável. Não deu tempo para botar os acentos, tá, gente? Peço desculpa. A virtude é sempre grande e venerável, mas não cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar desse celeste convívio. Essa é uma passagem muito bonita, porque nós somos convidados a desenvolver as virtudes, mas não só desenvolver as virtudes, a movimentá-las.
Então, o que ele diz aqui, o Espírito diz, ele diz que o pecador que se converte e trabalha, ele vai desfrutar da companhia dos anjos mais rápidos do bem que é ocioso. Então a pessoa é uma pessoa bondosa, mas mantém aquele tanto de bondade, às vezes no círculo estreito da família, o que já é um começo, mas quando existe um mundo de necessidade, portas afora, um mundo de gente pedindo ajuda, e que se beneficiaria, como a Iracema falava, do sorriso, da paciência, não é, daquilo que a gente tem. Então o convite é para que a gente desenvolva as virtudes e as ponha em movimento a favor da melhoria da sociedade em que vivemos e a favor de nós mesmos. E aí, Emmanuel, há uma página de Emmanuel chamada Discípulos, que se encontra no Fonte Viva, capítulo 58. Onde ele, comentando essa passagem, ele vai dizer: a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de coração, que se agrupam em torno de seus sentimentos, e para com a humanidade inteira. Então, a pessoa consciente que atende o convite de Jesus, ela entende. O ser consciente, ele entende que ele tem deveres não só para consigo mesmo, não só para com o seu grupo familiar, mas para com a sociedade. Está no Livro dos Espíritos, para aqueles que vão estudar o Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação é não somente a melhoria individual, mas cada um de nós tem a missão de sair da Terra, deixando o âmbito onde você convive um âmbito melhorado e melhor. Se o teu raio de ação, no teu raio de ação há 15 pessoas, que essas 15 pessoas se beneficiem da tua vida. Mas a gente pode sempre duplicar e triplicar o raio de ação das nossas vidas. Basta a gente querer. Quanto mais consciente nós somos, mais tempo e mais recursos nós disponibilizamos a favor do serviço com Jesus. Ah, mas isso aí é só para você, Suzana, só para você, Marcelo. Não. É para todos nós. Todos nós podemos nos engajar no serviço do bem, atendendo ao convite de Jesus, ampliando o nosso raio de ação e deixando a nossa contribuição para a criação de um mundo melhor. E aí Jesus começa então nas bodas de Caná, é a sua primeira participação social, é o primeiro milagre realizado quando ele transforma a água no vinho, milagre que a gente hoje sabe que não existe. Mas vamos ler então a passagem que se encontra no Evangelho de João para entender qual o ensinamento que as bodas de Caná trazem para a gente. Ora, no terceiro dia realizou-se uma festa de casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos foram também convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava escasseando, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. Mas Jesus disse-lhe: que tenho eu que ver contigo, mulher? Minha hora não chegou ainda. Sua mãe disse aos que ministravam: o que ele vos disser, fazei. Não vai dar para a gente aprofundar todos os detalhes de todas as passagens, porque nós temos umas 5, eu penso, mas vamos olhar alguns detalhes. Então, aqui, a gente gostaria de ressaltar que Jesus começa o seu apostolado entre as pessoas mais queridas do seu coração, sua mãe, seus discípulos e seus amigos, em uma festa, porque o trabalho, a Boa Nova, é uma festa de alegria, que requer a fraternidade, que requer esse espírito de união, é uma celebração. Então Jesus inicia os trabalhos da Boa Nova, da difusão do reino de céus na terra, numa festa alegre, comemorando, celebrando junto dos seus afetos. E assim também deve ser conosco. Nós devemos trabalhar
uns juntos com os outros, na alegria de servir, na alegria de estarmos criando vínculos, laços familiares. Então, muitos aqui, trabalhadores do cônjuge, há muito tempo a gente olha e a gente sente que está olhando para a nossa família. E a gente se alegra de estar no trabalho, de estar na casa. Vir aqui enche a nossa alma de alegria. Então, esse é o sentimento que Jesus passa aqui no início. Agora, acaba o vinho. E Maria, que é mãe e que percebe os detalhes e que se preocupa, ela busca aquele que é maior do que ela. Ela busca Jesus. Como nós também, sempre que estivermos em apuros, devemos buscar aqueles que são maiores do que nós. E ela dialoga com seu filho e ele dá as diretrizes para ela. Então ela vai aos servos e diz: o que ele vos disser, fazei. O que ele vos disser, fazei. Então nós também, nas horas de aperto, muitas vezes vamos procurar o colo da mãe de Nazaré, e ela vai dizer para nós: fazei, meus filhos, o que ele vos disser. Então a gente busca o consolo, nós fomos convidados e Maria nos aconselha a fazermos o que Jesus nos pede para fazermos. E a gente vai encontrar a passagem Palavras de Mãe no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Olha, Emmanuel interpretando as passagens do Evangelho. Então, neste a gente tirou uma passagenzinha desse texto, onde Emmanuel diz, olha que beleza a interpretação de Emmanuel. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quando ele vos disser. Então Emmanuel pega essa passagem do Evangelho e traz uma dimensão belíssima que nós jamais, na nossa visão rasa dos textos, conseguiríamos extrair. Estamos numa festa de noivado com o Evangelho de Jesus. Houve o casamento, mas ele ainda não se consumou. Então, o que isso significa? Significa que muitas vezes nós aqui chegamos e falamos: nossa, encontrei uma casa espírita, adoro aquela casa espírita, gosto das palestras, e a gente entra no noivado, a gente entra no namoro, a gente entra no entusiasmo, a gente fica noivo um tempão, né? E aquilo se arrasta. E a gente se casa, mas acaba sendo um casamento mais ou menos, né? Então a gente ainda não se casou completamente com a ideia, com o Evangelho de Jesus. A gente ainda vive esse noivado, sabe por quê, gente? Porque casamento pede renúncia. Se você não quer renunciar, seja solteiro para o resto da vida. Você faz o que você quiser, a hora que você... Não tem negociação. O crescimento é limitado também. Porque a capacidade dos anjos é a capacidade... O que define os anjos é a capacidade da convivência e da renúncia. Os anjos têm uma alta capacidade de renúncia e de sacrifício. Então, as relações servem para o exercício da renúncia e do sacrifício. E não tem relação mais danada para trabalhar isso do que as relações, as parcerias que nós voluntariamente estabelecemos nas nossas vidas. Mas com o Evangelho assim também é. É melhor ficar no noivado. É um flerte eterno.
Porque para a gente se casar com a proposta de Jesus, é preciso abrir mão de determinados valores, comportamentos, ideias, paradigmas. E muitas vezes a gente quer ficar só no namoro, não é? Então, essa é a ideia que Emmanuel traz. E quando no trabalho da relação, no trabalho com o Evangelho, muitas vezes nós somos assolados pelo cansaço, pela desesperança, pela frustração, muitas vezes conosco mesmos, que dizemos, mas eu labuto, eu estudo, eu trabalho, eu me esforço, mas eu não consigo me modificar. Aí a gente ora com fervor a Maria de Nazaré e fala, Mãe Santíssima, me ajuda. E ela fala baixinho no nosso ouvido, como ela falou naquela festa, para aqueles que não tinham mais o vinho. Faz o que ele te disser. Faz com confiança, confia na mão segura de Jesus a guiar a tua vida. E persevera, persevera e persevera, porque devagarinho as coisas vão melhorar. A tempestade é acalmada. Então, vem o convite. E aí nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos a passagem que diz: E naquele dia, ao cair a noite, disse-lhes, passemos para outra margem. Assim, depois de terem despedido a multidão, levaram-no, assim como estava no barco. E havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade de vento e as ondas abatiam-se sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Acordaram-no assim e disseram-lhe, aqui está instrutor, mas mestre, não te importa que estejamos prestes a perecer? E ele, acordando, censurou o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E o vento cessou e deu-se uma grande calmaria. Disse-lhe então, por que sois medrosos? Não tendes ainda nenhuma fé? Mas eles sentiam um temor incomum e diziam um ao outro, quem é realmente este? Porque até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. O que a gente entende dessa passagem? Então vamos começar lá em cima. Tudo nas passagens de Jesus tem um significado. Nada que é escrito em vão. Então quando diz, e naquele dia ao cair a noite, disse-lhes, passemos para outra margem, é um movimento da passagem. Vamos dessa margem segura onde nós estamos, muitas vezes imersos em ilusões, vamos fazer a travessia para um outro lado, para um outro momento da nossa vida. Mas nessa travessia, ele se despede da multidão dos vícios, da multidão dos enganos, da multidão das sombras, de tudo aquilo que nos impede de ir para frente. Mas é uma travessia difícil, eles não vão sozinhos, eles levam Jesus com ele. Assim, colocaram-o no barco para fazer a travessia. Então, nós somos convidados a fazer a travessia. Somos convidados a deixar uma multidão de coisas que já não nos servem mais, porque tudo me é lícito, mas nem tudo mais me convém. Então, chega uma hora que a gente diz, eu posso fazer isso, mas já não quero mais fazer isso, não me serve. Então, é preciso deixar para trás essa multidão de coisas, mas sempre levar Jesus junto, dentro da embarcação. Tendo consciência de que há outros barcos à nossa volta. Então, tudo que nós fazemos na nossa travessia e nas nossas existências impacta esses outros barcos que navegam junto de nós. E vem então uma violenta tempestade, porque violentas tempestades hão de chegar até nós em determinados momentos das nossas existências. Não muito tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem, não é nem daqui de Miami, nem lembro mais exatamente de onde é a pessoa, mas me mandou uma mensagem, a gente respondeu, atendi a ligação, e ela disse, não, eu
ouço as suas palestras, queria muito falar com você. E aí começou a me contar uma história muito longa. E ela disse assim pra mim, mas tudo isso começou depois que eu virei espírita, 2 meses atrás. Aí eu falei, então minha filha, esse é o sinal correto de que tá tudo certo. Porque é assim mesmo. Quando a gente decide fazer e se engaja, ela falou que ela era espiritualista a vida inteira e finalmente resolveu passar aí, mudar de margem. Entrou no barco. Vem a tempestade, não é? Naturalmente, para testar a nossa fibra. Muitos, no primeiro ondinha que vem, começa a remar de volta para a margem, não é? E aí Jesus vai perguntar, por que sois medrosos? Não tendes ainda nenhuma fé? E que fazia o Senhor diante da tempestade? Dormia. Dormia. Algum de vocês já perdeu o sono à noite? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Porque a fé acalma. A fé permite que a gente durma. Eu também já perdi muitas noites de sono. Né? Não quero que ninguém pense que eu tenho muita fé, porque eu não tenho. Nós estamos do trabalho da fé. Não é? No trabalho da fé, na construção da nossa fé. Mas é por isso que Jesus dormia, porque quando a gente olha no Evangelho, segundo o Espiritismo, agora o capítulo 19, que fala da fé, um capítulo belíssimo, o que a gente aprende? A fé verdadeira sempre calma, não é? Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao fim. Jesus sabia que a travessia ia se completar. Então, como quem sabe e como quem tem confiança irrestrita no Pai, ele dorme. Enquanto os discípulos se agitam, homens de pouca fé, como nós que aqui estamos. Muito bem, então vejam que até agora nós estudamos o convite. Nós falamos sobre o casamento. Então podemos pensar também que o convite é para que nós nos casemos, não com Jesus, como fazem as nossas queridas irmãs de algumas outras religiões, mas casemos com a ideia, com a proposta que nos é trazida. Falamos que vem as tempestades. E aí Emmanuel diz, é comum que o barco de nossa existência seja, em diferentes instantes, açoitados pelas provações simbolizadas pelos ventos e tempestades. Em tais momentos é importante estejamos preparados, armando-nos com a couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão tímidos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então a gente pode também se perguntar, nos momentos de angústia, onde é a minha fé? E buscar a vinda, o estudo da doutrina, o aprofundamento da doutrina, a frequência à casa espírita, as leituras, vão construindo dentro de nós um cabedal, um acervo de reflexões que na hora que o sofrimento vem, servem de apoio. Nós podemos nos respaldar nesse acervo de ideias que, sem que a gente nem perceba, vão construindo verdadeiras estacas de força dentro da nossa alma. Que a tempestade vem, a gente titubeia, mas a gente já não cai. Porque a gente sabe que nós temos a proteção de Jesus e, como diz Marcelo, na sua sabedoria milenar, se não resolveu o problema, porque não chegou ao fim ainda, como é que é o seu... Não é minha, não. É, mas ele gosta de falar.
Muito bem. Então, gente, olha, era a tempestade. Nós falamos da tempestade acalmada. Agora, nós vamos falar da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa. Embarcando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentou-se então e de dentro do barco começou a ensinar as multidões. Quando parou de falar, disse a Simão: rema para onde é fundo e abaixai as vossas redes para uma pesca. Simão, porém, disse em resposta: Senhor, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas ao teu pedido abaixarei as redes. Pois bem, quando fizeram isso, cercaram uma grande multidão de peixes. De fato, suas redes começaram a romper-se. Acenaram-se então para os seus associados no outro barco, para que viessem e os auxiliassem. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de modo que estes começaram a afundar-se. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, porque sou um pecaminoso, Senhor. E aí? O que a gente tira da pesca maravilhosa? Bom, quando parou de falar... Pegou um para mim? Obrigada. Quando parou de falar, disse Simão: rema para onde é fundo e abaixai as redes para uma pesca. E aí Simão diz: mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Simão duvida, num primeiro momento, de Jesus. Ele fala: o senhor está mandando eu jogar a rede, mas estou dizendo para o senhor, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, né? Então mas ele era, apesar de ter dúvidas, ele era extremamente obediente. Então Jesus diz: lança a rede. Ele diz: Senhor, você está dizendo para eu lançar a rede? Eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. Então são características do apóstolo Pedro. No livro Caminho, Verdade e Vida, há uma passagem, então, de Emmanuel, chamada Caminhos Retos. E ali ele vai trazer uma interpretação muito bonita também, porque ele diz assim: o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Então, se nós regressarmos aqui, nós vamos ver que Simão Pedro obedece e lança a rede no lado certo. Não há nada de milagroso. Jesus possuía uma capacidade de visão que nós não temos. Ele via onde estavam os peixes. Provavelmente atraía os peixes também com o seu magnetismo, não é? Mas ele diz: lança a rede nesse lado. E essa interpretação de Emmanuel é muito bonita. Quer dizer, nós estamos na vida pescando valores. E a nossa posição é a posição do barco dentro da sua jornada. Mas a pergunta é: onde estamos lançando as nossas redes? Em que lado do barco? O nosso tempo, a nossa noite, o nosso trabalho, o nosso foco. Onde está o nosso foco nessa vida? Então, a nossa rede de interesses, é preciso fazermos uma análise da nossa rede de interesses para ver se estamos navegando na direção correta. Porque muitas vezes a gente lança a nossa rede de interesses over and over and over em áreas da vida que, apesar de nos trazerem recompensas imediatas, deixam o nosso espírito vazio e sedento de valores mais profundos que possam realmente preencher a nossa existência. Então o tempo
é uma questão para cada um de nós pensar, por exemplo. Como vocês gerenciam o tempo da vida de vocês? Quanto tempo de um dia de 24 horas é dedicado à vivência do bem? Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, a nossa rede de interesses, ela é voltada para o nosso interesse pessoal ou para o interesse da coletividade onde nós estamos integrados? Nós estamos trabalhando arduamente e usando todo o nosso tempo para a pesca dos valores da terra ou dos valores do céu? Porque muitas vezes a gente chega na casa espírita ao quebrado, dolorido, cansado de trabalhar tanto. Nós que vivemos num país privilegiado, onde comprar é tão fácil, porque é. Não importa o quanto você faça, não se compara às facilidades desse país. E as pessoas se sentem vazias, tantas vezes, sedentas, porque o dinheiro não traz a paz. Porque o dinheiro não compra a saúde. Porque o dinheiro nenhum, promove paz de consciência se a pessoa não tiver lançando a sua rede a cada dia na construção dos valores éticos e morais que possam guiar a nossa jornada de uma forma segura. Então, pensemos onde nós estamos lançando a nossa rede. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem um capítulo intitulado Mar Alto. E ali ele vai falar uma coisa muito bonita e muito interessante. Ele diz: em surgindo, pois, aqui ele vai fazer referência a uma outra nuance desta pesca maravilhosa. Quando ele fala da necessidade de, para fazermos essa pesca, nós temos que nos lançar em mar alto. O que isso significa? Em surgindo, pois, a tua época de dificuldades, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho e te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vê presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Gente, que maravilha de mensagem! Que maravilha de mensagem! Então o que Emmanuel diz pra gente é o seguinte: olha, Jesus te convida, as tempestades vão vir, tu é um pescador de homens, de valores. A gente está aqui para fazer uma construção, uma pesca importante, mas para pescar a gente tem que sair em mar alto, e nessa pesca em mar alto é uma pesca solitária muitas vezes. Porque apesar da gente contar com o apoio da casa espírita e dos amigos, as nossas experiências, a nossa travessia, a nossa transformação é individual. E há lugares de dor, há lugares de transformação, há lugares de renúncia, onde nós precisamos ir sozinhos. Porque a nossa caminhada é individual. Mas não tenhamos nunca dúvida de que sozinho também é uma ilusão. Porque jamais estaremos abandonados. E Jesus e os bons espíritos nos acompanham. E nessas horas de maior dor, que são as horas benditas
do testemunho, porque ninguém se transforma sem testemunho. Ele vai estar ali, ao nosso lado, segurando a nossa mão e dando-nos, principalmente para aqueles que tiverem a fé, a capacidade de orar, de pedir. Peçam, 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 pedis e obtereis. Pedis com confiança e forças inexplicáveis, intuições virão até vocês, às vezes de fora, às vezes de dentro, mas para aqueles que tiverem a tranquilidade de escutar, conseguirão perceber a mão misericordiosa de Jesus a nos amparar nesses momentos necessários de pesca em mar alto, que todos nós teremos que fazer. E para encerrarmos, a gente vai encerrar com o caminho de Emaús. É uma passagem um pouquinho grande. Essa é uma foto que eu tenho em cima da minha mesa de estudos. É um quadro, na verdade, que pertencia à minha avó, e ela tinha em cima da cama dela por toda a sua vida. E quando ela desencarnou, eu não fiquei com nada, mas fiquei com esse quadro, que é simplesmente tudo, não precisava de mais nada. Fiquei com um quadro e com uma saboneteira que tem um V de Vera. E esse quadrinho fica aí meio manchadinho, eu tirei uma foto dele. Mas o que fala o caminho de Emaús? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas eles não sabiam que era Jesus, porque Deus impediu-os de reconhecerem. O que é que vão aí a discutir? Perguntou. O que é que vos preocupa assim? Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não soube das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu a Jesus de Nazaré? Era um profeta de Deus que fez milagres poderosos e, além disso, era um grande ensinador, altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais dos sacerdotes e os nossos chefes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte, e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Messias, que vinha para libertar Israel. Para além disto que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo de seguidores seus foram ao túmulo onde foi posto de manhã cedo. Regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhe disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado, e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como disseram as mulheres. Então Jesus respondeu-lhes: Mas vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil para vocês crerem em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhe compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e através das Escrituras, explicando o que esses textos diziam a respeito de si. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, ao que acedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e depois, pegando um pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os olhos se abriram e o reconheceram, e naquele preciso momento ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado enquanto ele lhes falava, explicando as Escrituras pela estrada afora. Voltaram logo outra vez para Jerusalém, onde os 11 discípulos e outros seguidores de Jesus os receberam com estas palavras:
Não há dúvida de que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Pedro. Os dois de Emaús contaram como Jesus lhes aparecera também, enquanto seguiam pela estrada, e como tinham reconhecido quando partiu o pão. É uma passagem um pouco longa no Evangelho de Lucas, mas o que a gente vê, Jesus se materializa para aqueles dois discípulos que não o reconhecem. Os discípulos caminhavam sem entender a mensagem de Jesus. Eles presenciaram todos os ensinamentos, mas eles questionavam, eles tinham dúvidas, faltava a eles o entendimento. Jesus aparece como um estrangeiro carinhoso e explica para eles tudo de novo. Fala das Escrituras, começa lá atrás de Moisés, falando para eles mais uma vez da mensagem, do porquê dos sacrifícios, do porquê da crucificação. E eles então, encantados com aquele estrangeiro, a noite cai, dizem a ele: Senhor, fica conosco. E Jesus entra. Eles ainda não reconhecem Jesus. É somente quando Jesus pega o pão e parte o pão, o que era um gesto característico do Cristo, o dividir do alimento. O alimento do corpo, o alimento da alma. Eles caem em si e percebem que em todo o caminhar, ainda que não tivesse sido reconhecido, Jesus ali estava. Nós também estamos no caminho de Emaús, caminhando muitas vezes incapazes de entender em profundidade a mensagem do Evangelho. Mas Jesus explica tudo de novo. Explica tudo de novo na doutrina espírita, aqui à disposição para todos nós. Nos cursos, nas leituras, nas obras de Emmanuel, ele fala, ele caminha conosco. Meu filho não entende, meu filho está chorando, vem aqui, deixa eu falar para você o porquê da dor. Deixa eu dizer para você, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele fala de novo, através das vozes dos espíritos, na obra belíssima, na codificação espírita. E muitas vezes a gente vai caminhando com as dúvidas, com o coração oprimido, e ele vem até nós, na figura de uma criança, na figura de um estrangeiro, na figura de um idoso, na figura de uma pessoa que vem nos acompanhar e nos falar: tem ânimo, você ouviu falar de Jesus, você conhece a mensagem da Boa Nova. E é disso então que Emmanuel nos fala. Ele nos fala em várias mensagens dentro da sua obra magnífica de aprofundamento do estudo do Evangelho. Uma delas, ao partir do pão, no livro Pão Nosso, capítulo 159. Então ali Emmanuel diz: Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhe as verdades no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação, nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo ele parte o pão materializado, dissipam-se todas as dúvidas e eles creem. E ainda, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 95, o amigo oculto. E ali Emmanuel então vai interpretar essa passagem, é o último texto que a gente traz, onde ele vai dizer: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Então, muitos de nós, ainda no caminho de Emaús, também não entendemos a mensagem da cruz,
que é uma mensagem de sacrifício. Jesus não temia a morte. A mensagem da cruz foi uma mensagem de sacrifício para que nós entendêssemos que a vida não acaba, que a morte não existe, que os afetos continuam, a união na ressurreição, quando ele volta, ele amava os seus discípulos, ele ama todos nós. E quando há amor, nunca há separação. Da mesma maneira que ele caminhou como desconhecido, ele caminha desconhecidamente entre nós. Para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, reconhecerão a figura de Jesus, a sua presença num amigo, numa pessoa que aparece do nada muitas vezes e nos entrega um material importante. Em tantos momentos ele vai se fazer. Mas muitos de nós não entendemos a mensagem ainda da cruz, que pede também de nós, como mestre, alguns sacrifícios. Entretanto, chega sempre um desconhecido, que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes, nós encontramos Jesus, nos encantamos com a mensagem, mas fugimos, talvez ainda temerosos de não termos as forças suficientes para o trabalho da autotransformação. Fugimos, nos demorando nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Então é isso, meus amigos. Quem tiver se sentido perdido, não se preocupe. Em algum vai caminhar junto de vocês. E numa determinada hora vocês vão reconhecer a sua presença. Todos nós. Digo vocês, todos nós. E Ele não vai nos deixar até que nós estejamos no lugar seguro, no porto seguro, da fé, da esperança e dos valores que nós nos propomos a desenvolver quando um dia aceitamos o seu convite. Empolguem-se com o Evangelho. Estudem, mas tenham curiosidade. O que a gente procura fazer com os nossos estudantes é incitar neles a curiosidade. Então, abram essas obras. Vão no texto do Evangelho. Qual é a passagem? Do que fala Emmanuel? E busquem o aprofundamento, porque são luzes, pérolas, presentes, bênçãos que estão à nossa disposição. Mas como tudo na vida vai requerer de nós um pouquinho de esforço, não é? Porque vocês podem dizer, nossa, que palestra bonita, mas alguém sentou e leu o livro e fez o estudo e passou horas juntando material para que a gente possa trazer a palestra. Mas todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer isso. Então vamos nos entusiasmar pelo estudo do Evangelho que salva e que transforma as nossas vidas. Muito obrigada e muita paz.